Entrevistas Nova TV. Oferecimento Móveis GG. Porque qualidade de vida é fundamental. Meus amigos da Nova TV, no nosso programa nós procuramos sempre trazer uma personalidade de destaque, de mérito em nossa emissora, o Canal 3 da Nova TV. E hoje, com muita alegria, nós podemos anunciar uma personalidade de nossa cidade. Médico, político, conceituado, muito conhecido e famoso. Dr. José Lancha Filho, obrigado pela presença. Lindo, estou sempre à sua disposição. É um grande prazer estar com você e o que eu puder prestar de serviço aí ao teu programa, tuas ordens. Os esclarecimentos, porque eu digo sempre que a gente sabe muita coisa da história, mas é justo que o doutor Lancha conte algumas passagens certamente grandes, marcantes, de muito valor, marcantes em nossa cidade. Doutor José Lancha Filho veio de Brotas, formou-se em medicina em Ribeirão Preto e escolheu Franca para ser a sua cidade. Foi assim? Certinho. Que ano foi? 1958, eu me mudei, foi o ano que eu me formei. Naquele tempo não existia residência nas faculdades, principalmente a nossa, né, que é a USP de Ribeirão Preto. Eu sou da primeira turma, então nós não tínhamos chance de fazer residência. Mas a gente teve um curso básico muito bom. E graças a esse curso básico bom, eu pude me estabelecer aqui em Franca. E lá se vão 59 anos, 60 anos o ano que vem. Isso. Muito tempo. Muito tempo. Doutor, eu tenho uma imagem sobre o médico José Lancha Filho. O senhor é daquele tempo do diagnóstico, profissional fino, e hoje, às vezes, a pessoa fica aflita, a família também, porque é só exame de laboratório que às vezes demora 48 horas. Como é que é isso? Mudou tanto? Então, sabe, o médico, ele tem que valorizar o cliente. Então, numa sala, está o médico e o cliente, o médico tem que saber que a pessoa de mais importância que está na sala é o cliente, porque sem o cliente ele não trabalha. Então, você tem que dar toda a atenção ao cliente. Começa fazendo uma história da doença, faz um histórico da vida da pessoa, e só depois disso é que você vai passar a examiná-la. Então, você fazendo dessa maneira, você conquista a confiança do cliente e, ao mesmo tempo, você já obtém dados para saber onde você vai trabalhar. E o senhor, então, quase 60 anos de formado, pode-se dizer 60 anos, ainda continua em atividade? Atualmente, porque no fim do ano passado, eu tive uma doença muito grave que quase me levou. Então, depois disso, eu resolvi mudar a minha vida. Fui ao convênio da regional, falei, não vou mais fazer convênio, eu não posso ficar 6, 7 horas dentro do consultório esperando o cliente, então eu só vou atender particular. Quando precisar de mim, me telefona para minha filha, marca a consulta, aí então eu vou ao consultório para atender essa pessoa. Correto. Depois eu volto para minha casa, vou fazer minhas coisas. Correto. Agora, o médico José Lancha Filho, de repente, bastante popular, optou pela política. O senhor foi vereador antes de ser prefeito? Então, eu devo um grande favor, até hoje, eu falo para todo mundo, ao Granduque José. Porque quando eu me mudei para Franca, o Granduque era muito amigo do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, que era o Fauzi Carlos. E irmão do deputado Emílio Carlos. E o Granduque me arrumou um emprego lá no dispensário de tuberculose. Centro de Saúde. No Centro de Saúde. Então, a partir daí começou. E o Granduque foi candidato a prefeito. E para retribuir, mostrar um pouco da gratidão que eu tinha por ele, eu fui candidato a vereador junto com ele. E ganhou. O Granduque era uma pessoa muito popular. Então, no distrito da Estação, ele era soberano. Então, graças ao fato de eu estar junto com ele, os eleitores me identificaram a ele e votavam nele para prefeito.
nesse seu amigo para vereador. Correto. Doutor Lancha, de repente, o senhor teve um bom trabalho como vereador e, em seguida, candidato a prefeito e venceu por 21 votos. Como é vencer uma eleição tão disputada como aquela que o senhor disputou e ganhar por 21 votos? Bom, há uns 2 ou 3 aspectos aí nessa questão. Primeiro, você sair desde a primeira urna perdendo, sair perdendo, e eu saí em terceiro lugar, e depois eu falei para o Carlos Grego, eu vou passar para segundo lugar a hora que abrir Santa Rita. Hã? Passou. Realmente, quando abriu a Santa Rita, eu passei para segundo lugar. E aí ficou o Fábio Meirelles, sempre na frente. Em primeiro. E eu em segundo. Nós éramos do mesmo partido. Nessa altura aí, o PMDB, que era o nosso partido, aliás, era MDB, nosso partido já estava com a eleição ganha. Ou com o Fábio ou com ele, o Lancha. ou eu. Correto. E quando passou, porque Franca era dividida em 2 seções, uma da cidade e uma da estação. Então apurou a cidade. O senhor perdendo. Eu estava perdendo por 742 votos. Aí começou a apurar a estação. Aí, na estação, eu comecei a tirar a diferença. Até que quando chegou na última urna, eu estava, se não me engano, 67 votos atrás. E tinha mais uma urna só. Tinha só uma urna, era uma urna onde votava o povo da Vila São Sebastião. Eu fui o único prefeito que teve coragem de fazer, porque naquele tempo a Vila São Sebastião tinha tudo quanto é apelido ruim, porque... Era puxa-faca. Puxa-faca, Vietnã, Jesus está chamando, tudo que é coisa ruim era a coitada da Vila São Sebastião. Em compensação, não tinha energia, não tinha água, não tinha tinha medo. nada. Tinha medo. Tinha nada. Não tinha luz nas casas. Nas casas. Não é só na rua, não é nas casas. Mas como que o senhor conseguiu fazer um comício lá? Então, eu tinha um amigo, infelizmente ele já morreu, que mexia com baterias. De carro? Bateria de automóvel. O Marquito. O Marquito chegou para mim e falou assim: o senhor quer fazer um comício na Vila São Sebastião à noite? Eu ponho 7 baterias de Fenemê, era o caminhão maior da época, era o Fenemê. 7 baterias de Fenemê e o senhor tem 40 minutos para falar. Porque não tinha luz. Não tinha luz. Aí, aquilo foi uma festa, né? Porque acendeu o palanque. Iluminou tudo. Só cego e aleijado ficou na casa. O resto foi tudo ver a luz. Não ver o comício do prefeito, foram ver a luz. E eu fiz uma promessa solene para eles. Falei: olha, se por um acaso eu for eleito, e eu espero ser eleito, eu vou pôr luz na casa de vocês. Do jeito que vocês estão vendo essa luz aqui, vocês vão ter a luz dentro da sua casa e na sua rua. E ninguém acreditava em palavra de político, mas o povo da Vila São Sebastião acreditou. E a última urna da São Sebastião era uma urna assim, aberrante, porque ela não tinha 300 votos como a outra, ela tinha 500. Era o bairro todo? Eles votavam no SED, lá na Vila Nova, né? Entendi. Aí, quando começou a apurar a última urna, eu estava 67 votos atrás. Eu ganhei, acho que por 108 votos nessa urna. Ganhou por 21. Tirou toda a diferença. Correto. Deu 21 votos de diferença. Mas aí tem um acontecimento que eu também reputo interessante. O senhor antes não acreditava mais, não vai dar, o senhor foi embora. Nós ficamos ouvindo a apuração pelo rádio. Na fazenda, né? Aqui perto. PRB5, antiga. E aí, eu estava lá e a minha sogra falava assim: não, nós não vamos perder não, nós vamos ganhar por 5 votos. Nossa Senhora. Isso que é fé, né? Aí, estava apurando a última urna, o Ivon Rodrigues Pereira, lembra dele? Demais. O Ivon pegou o microfone e falou: olha, prepare seu chazinho aí, porque vai acontecer alguma coisa diferente. A gente está vendo uma coisa diferente aqui. A virada. Porque ele olhava um montinho. Era voto. Era voto manual, né? Era cédula. Exato. Então ele estava vendo a minha pilha crescer e a do Fábio não crescia. Exato.
Mas e nós estávamos transmitindo e falou, quem será que daquela pilha vai ganhar? Mas quem será? É um ou outro, né? Então naquele instante ficou uma dúvida tremenda e de repente Lancha Filho ganhou. E como é que foi depois? Aí vieram Lanchão, Distrito Industrial, Francal. Como é que foram esses anos tão proveitosos e gloriosos da Franca daquele tempo? Bom, Aline, primeiro eu agradeço a Deus porque foi ele quem governou Franca nos 4 anos. Ele me usou para governar Franca porque ele queria que Franca fosse uma cidade mais pujante, mais progressiva. E o senhor como instrumento? Tudo que ele falava eu fazia e dava certo. O senhor obedecia? Faz uma feira de calçado. Tinha a feira lá de Novo Hamburgo, que era lá do Rio Grande do Sul, que era a feira maior do Brasil de calçado. A FENAC. Não era a FENAC, FENAC, né? Feira Nacional do Calçado, Novo Hamburgo. Exato. Então, FENAC. E eu tinha ido, um ano antes, eu tinha ido assistir a feira lá. E também a Americana, com tecidos, né? Então, a Americana tem uma participação muito importante aí na feira, porque quando eu pensei em fazer uma feira de calçado, eu chamei o Ademarzinho Polo. Ademar, me ajuda. Chamei o Gibrone Elias. Falei, Jarbas, você, o apelido do Gibrone era Jarbas, né? Jarbas. Falei, Jarbas, você vai ser meu representante nessa turma aqui. E aí nós descobrimos o Gibi, Irvânio Particelli, que era irmão de um radialista famoso da época, não me lembro o nome dele, mas famoso. E eles participavam da Feira de Americana. Então o Gibi tinha conhecimento de mais ou menos como fazer feira. Aí então fez uma associação. O Gibi, o Ademarzinho e o Gibrone. E aí nasceu a Francal. Correto, parabéns. O Distrito Industrial... Agora, um minuto só para encerrar esse assunto de Francal. Francal, o ano que vem, completa 50 anos. Foi a maior, melhor coisa que eu podia fazer por Franca. A melhor semente. Inegavelmente, Franca, a história de Franca moderna se divide em antes e depois da primeira Francal. E eu digo isso baseado em números. Nós tínhamos 90 mil habitantes no ano de 1970 e viramos o século com 288.700. Multiplicou por 3. Correto. Em 30 anos. Em cidades de médio porte não acontece isso nunca. E daqui a pouquinho, logo no segundo bloco dessa importante e interessante entrevista, nós vamos falar quantos somos hoje em Franca, porque eu tenho um número recentíssimo da Sabesp, primeiro lugar no saneamento básico no Brasil. Um instante só, você verá a sequência da entrevista com o Dr. José Lancha Filho, médico, ex-prefeito da nossa Franca. Móveis G&G. Qualidade. Bom gosto. Sofisticação. Venha se surpreender. Rua José Marques Garcia, 1266. Móveis G&G, porque qualidade de vida é fundamental. Com características de clima, temperatura e altitude única, a Alta Mogiana é conhecida no mundo todo pela qualidade excepcional de seus grãos de café, produzidos por pequenos e médios cafeicultores da região através da Cocapec. São estes grãos que dão origem ao café Cocapec e café Tulha Velha. Grãos de café produzidos por rigoroso processo de escolha e torrefação. É uma bebida incomparável que traduz a excelência do café da Alta Mogiana. Café Tulha Velha, o autêntico café brasileiro. Em Franca, Tulha Velha e Senhor Café, nas principais cafeterias da cidade.
Dr. José Lancha Filho, brilhante político e médico da nossa cidade, é o nosso entrevistado de hoje na Nova TV, a quem agradecemos a presença. Falávamos a respeito da Franca dos 90 mil habitantes, depois 300 mil habitantes e hoje. Sabesp essa semana divulgou a mim um número interessante. Somos mais de 400 mil habitantes. A Sabesp tem 128.200 ligações ativas. Vezes 3,2, que é o número de habitantes idealizado pela Sabesp, são 410 mil pessoas. Doutor Lancha Filho, a partir de agora, estamos pensando e planejando a Franca dos 500 mil habitantes ou até mais? Esse número para mim é uma grande surpresa, porque na minha conta é o dado de 2 anos atrás, não tinha dado moderno. Ainda conversando com a minha filha, a Flávia, eu estava perguntando para ela se nós tínhamos... Pai, o número que nós temos, 346 mil habitantes. Já foi. Para mim é uma surpresa esse dado de 400 mil habitantes. E também é uma alegria, né? Claro. E com outro detalhe interessante que eu posso acrescentar, ilustrativo. O doutor Wilson Teixeira, do planejamento da prefeitura, me disse a semana passada: nunca aprovei tantos projetos de construção de residências. Foi aí que eu perguntei na Sabesp, cada residência tem uma ligação de água, e a Sabesp apenas confirmou. Essa que é a grande realidade da Franca de hoje. Que beleza. Doutor Lancha, mas então o senhor pensava naquela Franca de 300 mil, agora temos que pensar na Franca de 500 mil habitantes. Tem que pensar, já que a coisa está nesse crescente, passo acelerado. Exato. Tem que pensar no 500, ou 550, 600. Né? É por aí. Tem que pensar grande. Exato. Porque em 1970, nós estávamos numa reunião na prefeitura à noite, estavam projetando o prédio da Francal. Estava o Dr. Weber Davi, Dr. Luiz do Couto Rosa, o Wilson Gaudiano e mais uma pessoa, se não me engano, o Joca. E eu saí um pouquinho, quando eu voltei, falei, vamos parar a reunião? Vamos pensar em Franca com 300 mil habitantes na virada do século. Como será? Eles olharam para mim assim, sonhador. Chefe, você é mais louco do que o que todo mundo fala. Porque sonhador. Franca nunca vai ter 300 mil. Mas bom, quem viver, cobra do outro. Vamos ver. E passou fácil. Doutor, mas como... deixa eu aproveitar esse gancho para fazer uma homenagem. Sei. Weber Drauzio Davi, Luiz do Couto Rosa, deveriam ter um busto na cidade, porque foram as pessoas importantíssimas no desenvolvimento de Franca. O Luiz era aquele cara metódico, que fazia tudo com muito cuidado e tal. E o Weber já mais arrojado, porque um era arquiteto, e o outro então era um pouco mais moderno, o outro era engenheiro. E eles dois que construíram. Projetaram. Por quê? Porque eles trabalharam comigo, eles trabalharam antes com o Hélio Palermo, depois trabalharam comigo. Eu até briguei com o meu vice por causa dos dois. Meu vice queria que eu trocasse os engenheiros, eu não quis trocar. E esses dois merecem uma estátua. Correto, bem lembrado. Doutor Lancha, mas como foi construir o estádio Lanchão realmente em 83 dias? É uma epopeia, né? É lindo. Porque o presidente da federação, a Revolução tinha caçado o João Mendonça Falcão e assumiu o Mário Furgiueli, que tinha sido presidente do Palmeiras, e era o vice. E ele veio pessoalmente inspecionar os campos de Franca para autorizar Franca a disputar a segunda divisão, porque naquele tempo só tinha 2 divisões. A primeira, que era Palmeiras, São Paulo, Corinthians, e a segunda divisão, que era o acesso para a primeira. E naquele tempo o futebol em Franca era muito importante, não a população vibrava demais com a Francana. Francana e Ponte Preta era um clássico. Terrível. Mas eu fui com ele ao campo do Nhochico. Primeiro nós fomos da estação Internacional,
E ele falava assim, ele era italiano, então, assim, conquesto, não disputa. Não dá. Aí, fomos lá pro Palmeirinha, ele falou, conquesto, não disputa, só se aumentar. Que ele queria 15 mil lugares. E depois fomos no campo da Francana também, ele falou, que de jeito nenhum, porque eu quero 15 mil lugares em concreto, não serve de madeira e não serve de ferro, eu quero em concreto. Aí eu estava num congresso dos municípios em Campos do Jordão, o doutor Ailton Benedini, que era um dos meus secretários, me telefonou às 1h30, 2h da manhã, falou, Zé, Francana vai ficar fora, porque nós não temos jeito. E o Hélio Palermo, fala aí, nossa maldita, o Hélio Palermo tinha encampado o campo da Francana, né? E não mexeu, encampou, aí porque foi, o mandato dele venceria em 68, em 67, foi prorrogado 1 ano, a Revolução prolongou 1 ano. Para 5 anos. Aí foi para 68. Então, ele encampou, mas não fez nada. Puseram lá um monte de pedra, umas coisas, tá, mas não fizeram nada. Naquele tempo, o serviço de água e esgoto era da prefeitura. Nós tínhamos 144, se não me falha a memória, braçais trabalhando no serviço de água e esgoto, porque eu fiz muita rede de água e esgoto nos meus 4 anos. Mauro Silveira, Saef. Aí desloquei esse povo todo para o estádio e nós tínhamos 3 ou 4 chefes de equipes de construção dentro da prefeitura. Eles foram para lá e mandamos brasa. Não? E construiu. E construímos. E a Francana subiu. 6, 7 anos depois ela subiu. Correto. Dr. Zé Lancha Filho, médico, ex-prefeito, médico ainda atuante, vai completar em janeiro 60 anos de formado da primeira turma da USP Ribeirão Preto. Parabéns por isso também, doutor. Mas que lembrança o senhor tem de pessoas igualmente extraordinárias da nossa Franca? Por exemplo, doutor Alonso, doutor Barbosinha, ex-prefeitos. Então, são pessoas que deixaram uma história muito, muito bonita na cidade. Né? Marcante. Marcantes, importantes. O próprio Onofre Gozuen, né? Correto. E... Flávio Rocha depois? Depois o Flávio Rocha. Todos eles contribuíram de maneira decisiva. Nós tivemos a felicidade de termos prefeitos honestos. A grande maioria dos prefeitos de Franca foi de gente honesta, gente que trabalhava para a cidade e pela população. Eu costumo dizer, isso é muito meu, que até determinado ponto, não ultimamente, mas até determinado ponto os prefeitos não sabiam onde ficava o Tribunal de Contas, né? Essa que é a grande verdade. Mas, por exemplo, doutor Hélio Palermo, doutor Maurício, doutor Ari, o que o senhor diz? Que lembrança o senhor tem? Então, são pessoas que a gente deve reverenciar constantemente, porque pessoas que quiseram o bem da cidade, que trabalharam, que saíram da cidade, da prefeitura. Mãos limpas. Mais pobres do que quando entraram. Meu caso, por exemplo, foi típico, né? Maurício Sandoval. Eu saí da prefeitura, eu estava cheio de dívida. Doutor Lancha, uma outra personalidade, doutor Janjão, também médico, em 1938 construiu o que chamávamos de G-Obra, que era o saneamento básico ali nos fundos do Jardim Consolação. E de repente hoje, com a grande história de 40 anos da Sabesp em Franca, sucedendo a Saef antiga, nós somos primeiro lugar do saneamento básico no Brasil. Referência, não é? Então, houve sempre uma preocupação muito grande.
Ao tempo que eu passei pela prefeitura, eu me deparei com um dado muito triste. A mortalidade infantil aqui era de 80 por 1000. Muito alta. Altíssima, é nível de Nordeste. E então eu me dediquei, dei toda a atenção, fiz tudo possível, fizemos a captação do Rio Canoas, trouxemos a água do Canoas, ampliamos a estação de tratamento. Então, a gente deu condição, começamos a colocar flúor na água, deu condição para que a cidade tivesse um saneamento básico bem desenvolvido. E melhorou muito. Até quando a Sabesp encampou, o contador, chamava-se Dr. Ayrton, era o contador, ele foi ao meu consultório com uma verruga no rosto. Não, eu vim aqui fazer uma consulta, essa verruga e tal. Né? Aí ele falou, não, mas o importante não é isso, eu queria conhecer o senhor. Oh. Foi o melhor serviço de água e esgoto que a Sabesp encampou no estado de São Paulo. O padrão que o senhor deixou é o padrão que nós temos. Era o primeiro grande passo. Nós tínhamos até, graças ao Joca, nós tínhamos até as contas computadorizadas. Doutor, na época era um escândalo. Era uma novidade. Doutor, o nosso tempo está chegando ao final, lamentavelmente, mas como era a política naquele tempo? Vereador, por exemplo, não ganhava. Era serviço relevante. Então, ao tempo que eu fui vereador durante 5 anos. Ao tempo que eu fui vereador, o dia de sessão à noite, a sessão era a segunda-feira à noite, eu ia à sessão, eles descontavam no meu ordenado. Eu trabalhava de manhã e o Estado descontava o dia de... Prejuízo de um lado e não ganhava nada de outro. Doutor Lancha, o seu nome deverá continuar por muito tempo na política, através da Flávia Lancha, que quase venceu, quase chegou ao segundo turno nas eleições passadas e hoje é secretária de Desenvolvimento do governo Gilson de Souza. Ela tem um futuro, como é que o senhor analisa isso, sendo sua filha, sendo mulher? A Flávia, ela é uma pessoa especial, ela é muito diferenciada. Tudo que ela pega para fazer, ela faz, e faz com vontade, se dedica profundamente. O que ela está fazendo na secretaria, ela já tem eventos programados até o fim deste ano, já tem coisa começando. Só para você ter uma ideia, a Expoagro movimentava 10, 12 mil. Esse ano a Expoagro teve 55 mil pessoas visitando. Dinamismo. Ok. Então, eu acho, se não acontecer nada de errado, eu acho que ela deva se eleger na próxima eleição como prefeita, porque ela passou raspando, né? Passou. Totalmente desconhecida, passou raspando. Mas doutor, o que eu não te perguntei? O tempo está acabando e eu gostaria de deixar esse minuto final para que o senhor possa dizer alguma coisa igualmente importante ou interessante. Então, eu acho que o importante é o francano gostar de Franca. Fazer suas compras aqui, prestigiar o comércio de Franca. As nossas indústrias estão aí, nós temos indústrias no setor de vestimenta maravilhosas. Uma crescente, não é? Isso. Então nós precisa que o francano goste da cidade, que ele ame a cidade e que ele faça tudo que ele tem que fazer, que ele pode fazer, faça aqui dentro de Franca. Não desvie dinheiro de Franca para fora, porque nós temos que receber dinheiro de fora para Franca. Então, eu acho que a mensagem maior e melhor que eu posso dizer é esse. Francano, ame a sua terra, porque é uma cidade maravilhosa. Franca é um milagre de Deus. Ok, Dr. José Lancha Filho, médico, ainda em atividade, em plena atividade, ex-prefeito, uma cabeça brilhante, uma inteligência, uma experiência de vida. Foi o nosso entrevistado de hoje, certamente para a alegria do nosso telespectador da Nova TV. Obrigado, Dr. Lancha, pela presença. Obrigado a você, telespectador, que esteve conosco em mais essa ocasião. Entrevistas Nova TV. Oferecimento Móveis GG, porque qualidade de vida é fundamental.